começando a nossa leitura. Nosso irmão Moreno escolheu o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, para o nosso momento de reflexão e prece. O item 23, os tormentos voluntários, nós faremos a leitura do primeiro parágrafo. O homem está sempre em busca da felicidade que constantemente lhe foge, porque a felicidade verdadeira não existe sobre a terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeita às mesmas vicissitudes, isto é, nos prazeres materiais, em vez de buscá-la nos prazeres da alma, que são uma amostra dos eternos prazeres celestes, em vez de procurar a paz do coração. Única felicidade real neste mundo. Ele deseja ardentemente tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa interessante, o homem parece criar para si, propositadamente, tormentos que só a ele pertencia evitar. Então vamos agora para o nosso momento de prece, que possamos pensar em Jesus, em nossos amigos benfeitores nesse instante. Amado Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecemos por mais este momento de estudo da doutrina espírita e que abençoe o nosso irmão Moreno e a todos os irmãos aqui presentes, que em seus lares, nesse instante, possam receber as vibrações de paz, as messes de amor do Mestre Jesus. E é sobre a tutela do benfeitor Vitor e dos amigos inspiradores deste trabalho que iniciamos essa noite de estudo em nossa live. Que assim seja, graças a Deus. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Hoje na nossa live aqui dos Amigos Espíritas, como ocorre toda sexta-feira, nós temos um convidado para fazermos um bate-papo espírita. Hoje temos conosco o nosso irmão Moreno Costa. Oi, Carol! Carol fala lá de Portugal. Um beijo no seu coração, amiga querida. E hoje nós temos o nosso irmão Moreno Costa e ele vai fazer uma breve apresentação para nós e vai falar sobre um tema que nesse momento, na nossa jornada reencarnatória, tem grande significância, que é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Morena, a palavra é sua. E os nossos irmãos também fazem as suas colocações e aí a gente vai fazendo a mediação, tá bom? Boa noite, tá me ouvindo bem? Então tá ok. Então tá bem. Meu nome é Moreno, eu sou como a Luísa, lá do Centro Espírita Leão Denis, trabalhador e frequentador. Frequento o Leão Denis desde a barriga da mãe, né? Então já tem bastante tempo ouvindo essas coisas, de tanto ouvir doutrina espírita, a gente acaba aprendendo alguma coisa, né? E agora, iniciando a convite da minha amiga de longa data, iniciando a divulgação doutrinária, né? E a gente escolheu aqui o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos, que me pareceu um tema bastante atual, né? Para a condição que o mundo está vivendo atualmente, né? E o nosso codificador, para esse capítulo, ele se baseou lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, né? Que é o Sermão do Monte, né? O Sermão das Bem-aventuranças. Eu vou ler aqui, direto do Novo Testamento, da tradução do Haroldo, que é uma tradução mais atual, né? Mais moderna, da edição da FEB, né? Depois então, assim, mostra o livrinho, Moreno, pra gente, os amigos poderem ver. Depois você mostra a capa. Você tá com ele? O meu livro digital, eu uso o Kindle. Aí não dá. Mas o livro é o Novo Testamento, né? O livro da edição da FEB, da tradução do Haroldo Dutra Dias. É uma tradução bem moderna, com base em muito estudo, muita pesquisa. Então é uma tradução mais atual, né? Bem mais confiável, digamos assim. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Vendo as turbas, subiu ao monte, no Cristo, né?
Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo sua boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo contra ti, disserem todo mal, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então, fiz questão de ler essa parte do Sermão do Monte, o Sermão do Monte de forma integral, né? Porque ele, como um todo, é um grande afago para os nossos corações em épocas que estamos vivendo como hoje, né? A gente sempre teve intranquilidades no planeta, né? Mas atualmente a gente vive... a gente consegue ver que isso é mundial, que isso não é só no meu lar, né? Que isso está nos países ricos, né? Atinge ricos e pobres, poderosos e plebeus. Então, esse capítulo acho que E agora, é uma com grande maior preocupação. evidência, né, no planeta. Agora, todos nós podemos ver isso com maior claridade, né, nesse momento da pandemia. Fica muito nítido. E a gente agora, com a realidade da internet, você saudou aí uma irmã de Portugal, então a gente tem notícias do mundo todo em tempo real, né? Então a gente sabe o que está acontecendo no mundo todo. A gente está vendo que tem aflições em todas as partes do planeta, né? E esse capítulo vem consolar muito nossos corações. Já tem pergunta aí pra gente? Não, né? Não, ainda não. Tá. O nome do capítulo é Bem-aventurados os aflitos, né? E a primeira pergunta que surge a partir daí é: todos os aflitos são bem-aventurados? Porque quem não é aflito, né? No mundo de provas e expiações? Se todo mundo que fosse aflito fosse bem-aventurado, seria fácil, né? Todo mundo sairia vitorioso dessa batalha, dessa luta que é a encarnação. Mas, lá no item 18 do próprio capítulo 5, o Espírito Lacordaire explica pra gente, né? Item intitulado Bem e Mal Sofrer. Ele fala assim pra gente: quando Cristo disse, nossa edição aqui é a tradução do CELD, tá? A edição do CELD. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, ele não se referia aos sofredores em geral, pois todos que estão na terra sofrem, quer esteja sobre um trono ou na miséria. Porém, poucos sabem sofrer, poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então não é o sofrimento por si só que levaria à bem-aventurança, né? Seria mais uma postura diante do sofrimento que nos encaminharia para, de fato, a bem-aventurança, né? Lacordaire deixa isso muito claro. Seria muito mais uma postura diante dessas aflições. E ele continua. Eu ia falar justamente isso, né? Da continuidade, que é uma frase de grande impacto no Evangelho, quando ele fala, né, o desânimo é um erro. Deus vos recusa coragem se vos falta. Perdão. O desânimo é um erro. Deus vos recusa consolação se vos falta coragem. Tem uma engasgadinha aqui. Essa frase é uma frase muito forte, né? Que nos impele para frente, né? O desânimo é um erro. É de forma literal, né? Que ele deixa aqui, que a gente não pode desanimar, né? Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. Então, coragem, né? Há um estudo que eu estava fazendo aqui, que os estudiosos foram pesquisar a palavra que o Cristo deve ter usado, né?
para tratar das bem-aventuranças, né? Então, eles concluíram que lá do aramaico a palavra seria mais próxima do avante. Avante, aflitos. Ou seja, prossigam na missão. Você que está aflito. Então, seria muito mais um estímulo do que qualquer outra coisa, né? O desânimo é um erro. Anime-se, ânimo, jovem. Vamos continuar trabalhando em prol do nosso autoaperfeiçoamento. E aí, Moreno, como a nossa irmã Alcenir fala, como se manter animado nesse contexto atual? Alcenir é ótima, né? Só pergunta fácil que ela vai mandar pra gente aqui. O evangelho, boa nova ou boa notícia, né? Que é a tradução literal, né, da palavra evangelho. Boa nova ou boa notícia. Seria algo que consola o coração, né? Diante dessas aflições todas, né? Não só no momento atual que a gente está vivendo, mas em todos os momentos da nossa vida que a gente nunca está sem problemas, né? A gente fica imaginando que quando eu quitar meu carro, quando eu passar no vestibular, quando eu me aposentar, eu serei feliz, eu terei uma vida mais plena. E a gente esquece do que fazer com esse milagre chamado hoje, né? Com esse milagre chamado agora. O que a gente faz agora, né? Não, isso é muito importante. Qual de nós temos a garantia 100% de que amanhã, às 7 horas da manhã, estaremos encarnados? Nenhuma. Pois é. O poeta dá várias músicas, né? Da MPB que falam se eu morrer amanhã. Mas o poeta não considera nem a possibilidade de desencarnar hoje, né? Ele quer desencarnar amanhã. Hoje não existe essa possibilidade. Então, de fato, essa possibilidade é real para todos nós. Aquele ditado popular, bem popular, né? Para morrer basta estar vivo. Então, todos nós que estamos encarnados, largaremos esse corpo em algum momento. A gente só não sabe quando, né? E como se manter animado? Como se manter animado nesse contexto? Pode falar. Fala, Luísa. E esse contexto de pandemia, né, ele despertou em nós essa consciência maior do desencarne presente, né? Tanto em nós quanto daqueles que amamos, né? E talvez, por isso, as grandes aflições hoje acabam ficando muito em evidência por essa tomada de consciência de que o desencarne é um fator real, né? Porque é muito interessante que a gente vê muito isso na área de cuidados paliativos, né? Que são as pessoas que estão, né, nesses cuidados de terminalidade de vida física, e é nesse momento da proximidade, de forma consciente da morte, que a gente lembra que está num corpinho perecível. E a pandemia trouxe muito isso, né? Essas aflições. A gente começou a ficar mais preocupado com as coisas materiais e com as questões espirituais também, né? Porque ficou real, ficou próximo, né? Ficou bem palpável. Deu uma noção mais próxima de finitude, né? A gente conseguiu ver mais de perto que é possível que o desencarne não esteja tão longe assim. Preciso me cuidar, preciso fazer isolamento social, preciso fazer todas as coisas recomendadas, porque essa questão de finitude ficou mais nítida, né? Ficou mais próxima da gente, né? Lacordaire responde, né? A gente já falou a pergunta da nossa irmã Alcenir. O desânimo é um erro. Então, Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A gente quer ser consolado, a gente quer ser afagado, quer ter o coração amaciado. E para isso precisa de ânimo, segundo o irmão Lacordaire. Só que ele dá a resposta, né? A resposta vem imediatamente, né? Logo na frase seguinte. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. Muitas vezes vos foi dito que ele não envia um fardo pesado para ombros frágeis. Então, essa frase é uma frase que nós espíritas usamos muito, né? Deus não envia um fardo mais pesado do que você possa suportar. E
e no estudo espírita, isso fica muito nítido, né? Por exemplo, se a gente sabe que nós temos muitos erros do passado e a gente não suportaria pagar, né, quitar todas as nossas dívidas numa única existência, né? Então, a gente faz muita besteira, né, digamos assim, fizemos muitas besteiras nas nossas existências pretéritas, mas a gente não vai quitar tudo de uma vez só. A gente paga isso parceladamente, né? De forma que a gente possa suportar. Então, esses fardos que carregamos hoje, nossos ombros aguentam esses fardos. É preciso que a gente tenha essa consciência para continuar de pé, para que nossos ombros não se curvem e nossa cabeça se baixe, né? A gente continue de pé. Deus é Pai, né? Porque, tanto é que logo no início do Livro dos Espíritos, Kardec foi muito feliz quando ele já traz logo os atributos de Deus, né? Deus é Pai, infinitamente bom, justo, misericordioso. E tendo essa certeza, a gente consegue compreender esse fardo que não é colocado em ombros frágeis, né? E aí a Roberta fala assim pra gente, parcelado tá difícil, imagina tudo de uma vez, né? E detalhe, bem parcelado, nós temos um benfeitor espiritual e podemos acessar uma rede infinita espiritual de apoio, né? Uma frase que você usa muito, né? Invisibilidade não é ausência. Então, nossos irmãos espirituais estão o tempo todo nos impelindo para frente, né? Paulo de Tarso fala que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, a gente tem muitos amigos individuais não, invisíveis, nos ajudando, né? Nos impelindo para o caminho do bem. E tem que parcelar, né, Roberta, né? Tem que parcelar, a gente não ia ter condições, a gente ia nascer... Todo mundo ia nascer defeituoso, ia nascer... Não tem como quitar tudo de uma vez só. Nossos débitos do passado são muitos. A gente vê muito isso pelas provas morais que a gente passa, né? Pois é. É só a gente pensar a gente vai abaixo da história, vai ver a Idade Média. O que acontecia na Idade Média? A gente estava lá, fazendo aquelas besteiras todas lá. Então, isso não tem como quitar tudo de uma vez só. É para dar uma parcelada para a gente poder aguentar, né? Senão fica complicado. E a Alcemir falou aqui, né? Que se a gente pensar no fardo como consequência de escolhas, né, que realizamos, daí a questão da reencarnação ser tão preciosa para nós, né? Esse conhecimento, essa revelação da reencarnação, da pluralidade das existências, né? E da solidariedade entre essas existências. Nós só somos nascidos nessa vida, né? O que a Alcemir falou aí ainda... Leia aí o que a Cine falou. Não estou conseguindo ver aqui. E a gente pensar que os fardos são consequência das nossas escolhas. É isso. Ele fala isso mais para frente, né? O próprio texto de introdução, né? Tormentos Voluntários, fala sobre isso bastante, né? E na literatura espírita fica muito claro que na nossa evolução atual, ou a gente escolhe ou a gente aceita as provas que a gente está vindo cumprir aqui. Na nossa evolução atual tem muito pouco caso de obrigatoriedade de pena. Não, você vai encarnar nessa família porque você precisa. Não quero. Vai sim, porque você precisa. De um modo geral, né, na nossa evolução atual, a gente aceita ou até escolhe, né, as penas. Porque compreende, né, Moreno? A gente compreende a necessidade de conviver, por exemplo, com aquele grupo de espíritos, né, familiares. E, na verdade, os grupos familiares são onde nós temos as maiores oportunidades de progresso e de reabilitação com os equívocos das escolhas passadas. Por isso que as convivências familiares são tão desafiadoras, né? São poucos os grandes afetos que a gente tem nos seios familiares de vidas passadas. Na verdade, a gente está reconstruindo relações, né? Continua aqui, onde paramos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. Ele falou ali para em cima aí, o desânimo é um erro. Se você ficar desanimado, você não vai receber as consolações. Ele repete isso com outras palavras, né?
como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. Se eu estou acabrunhado, se eu estou tímido para enfrentar as aflições, não terei recompensas. E a questão da revolta, né? Uma coisa que eu estou vendo muito, tenho observado muito nesse momento de pandemia, as pessoas extremamente revoltadas e culpabilizando muito o outro, né? O sistema, enfim. E poucos aproveitando esse momento para uma reflexão, né? Dizendo assim, qual é a minha contribuição para essa desordem ou ordem, né, espiritual, social, emocional nesse momento. Se eu estou nesse planeta vivendo essa pandemia, né, por exemplo, qual é a minha ligação com tudo isso, né? Essa reflexão acho que é importante fazermos. Qual o papel que me cabe na obra da criação? Essa é uma frase que a gente fala muito também, né? E essa revolta é muito comum, a gente vê isso hoje. Essa revolta sempre existiu, mas hoje ela fica muito nítida com as redes sociais. Qualquer um pode colocar o que quiser nas redes sociais. E aí, essa culpabilização do outro, que o outro é sempre culpado e eu sou sempre inocente, né? Eu nunca faço nada de errado. Tem uma pergunta aqui agora que é para nossa reflexão, para todos nós, da nossa irmã Norma. Você tem como não aceitar a família que te foi escolhido? A Norma é uma grande amiga, muito querida. Tem. Como aceitei? Tem como não aceitar. Você tem como... A pergunta é com relação a antes de encarnar, né? Você não aceitar? Sim, sim. Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira traz nas suas obras psicográficas, né? Ela como encarnada, muitas realidades de reencarnações sequenciais, né? E tem lá naquela trilogia dela, quais são os nomes dos livros? O Drama da Bretanha, Cavaleiro de Lumière, nas Voragens do Pecado e Dramas de Bretanha. Essa é a ordem. E essa agora Leila, né? Tá. Ela traz reencarnações sequenciais, assim, né? Um grupo familiar que reencarnou várias vezes juntos. E aí tem lá o bonzinho, digamos assim, né? E o malzinho, a gente pode resumir dessa forma. E aí existe, na última obra, se eu não me engano, ele fala de uma reunião no plano espiritual. Uma reunião no plano espiritual com esses irmãos e seus guias. Eles estavam lá reunidos para planejar a próxima existência. E aí, no meio da reunião, um deles falou, eu não quero isso não. Levantou e foi embora. Ele levantou, saiu da sala e foi embora. E o autor espiritual fala, e sua vontade foi respeitada. Então ele não participou daquele, ele precisava... Naquele momento, né? É importante que em algum momento da trajetória dele de espírito, ele vai ter que reconstruir esses laços, né? E adia, né? Adia esse refazimento dos laços, né? Então, isso ficou muito nítido na minha visão, para mim, que a gente tem livre-arbítrio para realmente não aceitar a família que a gente vai encarnar. Isso de forma genérica, obviamente, né? A gente não tem como abarcar aqui e abraçar todos os casos reencarnatórios. O que a gente fala é o que está nas obras, que é o que acontece mais rotineiramente. Então, a pergunta é, eu tenho como não aceitar uma família? Sim, tem. Na nossa evolução atual, tem. Você, de um modo geral, pode negar isso aí, mas você vai se complicar. Você vai trazer mais infelicidades para si mesmo, né? O ideal é aceitar o que seu guia está falando. Nesse caso específico da Dona Ivone, né, só para contextualizar, foi na última obra e foram vários momentos de reencarnação junto com aquele grupo familiar e as dificuldades do perdão, né, e do desenvolvimento do amor. E esse espírito, em particular, tinha essa dificuldade, a questão do perdão, mas, sem dúvida nenhuma, caminhou para poder ter essa conquista, né? Porque a gente não pode simplesmente dizer assim, não quero excluir, não vou ver nunca mais a minha caminhada de imortalidade.
né? Um livro que eu sempre falo, mas sem dar spoiler, né, usando um termo super contemporâneo, é Sexo e Destino. Eu sempre falo, gente, é uma obra maravilhosa de André Luiz, Sexo e Destino, por quê? Porque quando a gente descobre quem é o benfeitor Félix, só para deixar o pessoal com esse gostinho, né? O compromisso daquele benfeitor com aquele grupo de espíritos e quem foi esse benfeitor nas vidas passadas, né, daquelas almas, a gente fala assim, caramba, como é lindo, sabe, a lei das reencarnações. Então eu gostei muito dessa parte do livro eu, se não me engano, de quem são esses livros? Tem Bezerra de Menezes, Charles. É do Charles. Eu vou pegar eles aqui. É de Charles, eu acho, né? Tem Bezerra também? Não lembro agora. São novelas, chamam de novelas mediúnicas. Bezerra é Dramas da Obsessão. Cavaleiro de Lumière é o primeiro. Nas Voragens do Pecado. E o Drama Bretanha. Drama da Bretanha. Aí. São livros espetaculares, são livros que você tem dificuldade de parar de ler, né? E aí ela fala dessas dificuldades reencarnatórias sequenciais, né? Precisavam reencarnar juntos. E um dos irmãos que, resumindo, né, falando o que eu falei, um dos mauzinhos, se a gente pode falar assim, da primeira obra, ele se torna uma pessoa muito melhor na terceira obra, né? Bem melhor. E uma das irmãs que tinha dificuldades desde a primeira obra, ela termina a obra, não vou contar para não estragar o final do livro. Não dá spoiler! Ela termina a última obra de uma forma bem complexa, né? Se complicando. E no primeiro livro fala que a escolha dela traria complicações por séculos. E aí você vai lendo as outras obras e realmente ela se complica por séculos, né? A pergunta da nossa irmã Norma, uma grande amiga, ensejou essas lembranças. E esse é um grande desafio, né, na reencarnação. Se nós observarmos a sistemática da família, sempre vem. Agora, o interessante é que a gente está falando de bem-aventurados aflitos. Estamos falando, né, de família. Ficando bem claro, né, das nossas grandes dificuldades nos seios familiares. Né? É uma coisa assim que eu tenho feito muito de uns tempos para cá, observando as crianças, eu sempre penso assim, quem será esse espírito, né? E começar a observar o comportamento das crianças, as suas tendências, e aí eu vejo assim, Leon Denis tá certo, basta a gente se observar, né? Qual é a história desse espírito milenar? O que ele fez no passado? E quem está convivendo, né? Qual é a minha história com esse espírito, né? Por exemplo, você que é pai, né? Qual é a sua história com o seu filho, né? E que, sem dúvida nenhuma, se hoje tem essa relação, né, de pai e filho, é para construir afeto. Acho que o próximo parágrafo fala um pouquinho sobre isso. Kardec e Leon Denis usam muitos exemplos, Leon Denis bem mais. Exemplos de militares, né? Do que aconteceria no mundo militar, fazendo uma analogia com a realidade das reencarnações e tal. No segundo parágrafo, Kardec fala pra gente. Moreno, só um minutinho, porque parece que deram aqui um recado que caiu. Tá ok, pessoal? Porque pra mim tá ok, mas eu não sei se está para todos. Se puderem alguém mandar responde um... Oi? Pra mim tá ok aqui. Pra alguém mim falou também. que caiu? Foi, porque a Alceni falou que parece que caiu. Acho que podemos prosseguir. Tá ok. Tá. Minha mãe tá vendo a responsabilidade. Ih, ó! Tá ok, vamos continuar. O militar que não é enviado para a luta não fica contente, porque o repouso no campo não lhe oferece, não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede, pois, como militar, e não procureis um repouso no qual vosso corpo se enfraqueceria e vossa alma se embotaria. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha,
mas as aflições da vida, onde, muitas vezes, é necessário ter mais coragem que em um sangrento combate, porque aquele que permanece firme diante do inimigo cederá sob a pressão de um sofrimento moral. O militar que não é enviado para a batalha. Então, se a gente não aceita um grupo familiar, a gente não é enviado para a batalha. E a gente não vai receber promoções, né? A gente vai ficar... Eu ia falar isso agora, porque o militar, quando ele vai para a batalha, ele retorna, ele é promovido, né? Essa não é uma realidade das nossas Forças Armadas atuais, mas no tempo da codificação isso era muito presente, né? Eles tinham guerras numerosas na Europa ainda. O próprio Leon Denis lutou na guerra, né? Quando era jovem. Participou da guerra quando era jovem. E tem essa realidade, né? Então, o Leon Denis traz muitas comparações com isso. A gente pode fazer essa analogia, né? Se a gente não aceita um grupo familiar, se a gente não aceita uma prova, a gente está se negando a combater. A gente está fugindo da batalha e não vai ser promovido. A gente não vai ter nosso espírito um pouquinho mais iluminado. Progredir, né? Mas é desafiador mesmo, né? Nós observamos nas próprias obras espíritas, né? Quando traz os estudos reencarnatórios de grupos familiares, dificuldades seculares, né? A própria obra que você trouxe da nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira, e aí aproveitando essa obra, existe algo assim fantástico. E essa trilogia, né, se eu posso assim chamar, traz para nós a certeza da ação de Deus, porque os benfeitores, o cuidado daquele planejamento reencarnatório, e a grande certeza é que cada grupo, né, familiar, quando tem o seu planejamento, é igual você falou, se reuniram no ambiente espiritual, é sempre planejado para dar certo, né? Ninguém reencarna num grupo para dar errado. Aí, o que fez para dar errado, né? Na verdade, Deus é extremamente respeitoso conosco, né? Quando tem a questão do fator do livre-arbítrio. Né? Por exemplo, a questão do infanticídio, que é uma coisa que eu acabo tendo um pouco de contato, né? Hoje na minha vida. Nenhum pai, nenhuma mãe, quando pensam, né, naquela criança que se chega à família, tem o desejo, no primeiro momento, de assassinar seu filho. Né? A encarnação não foi planejada para isso, naquele grupo familiar. Aconteceu por quê? Né? Porque existe uma escolha do espírito. E que vão ter, obviamente, as suas consequências, mas aquele grupo familiar reencarnou para desenvolver afeto, né? Para desenvolver o amor, a lei maior do amor. Né? Deixa eu só ver para a nossa irmã Diana que falou, que lembrando que essas aproximações de convivência familiar se dão por conta do nosso padrão mental, sintonia. A gente acha que sintonia é coisa boa, né? Sempre bom. Mas sintonia significa estar sintonizado com algo semelhante a você. Pois né? A mesma faixa. Se você está na delinquência, você vai se afinizar. 15 minutos, tá? 15 minutos. Tá. A gente vai ter sintonia com espíritos delinquentes e tudo mais. Então, sintonia, você acha que sempre é uma coisa boa e tal, mas alguém vai sintonizar com você se você estiver no lado mal da força também, né? Digamos assim. Por isso que é importante, né, aquilo que Santo Agostinho fala no Livro dos Espíritos, no 919. Essa coisa do autoconhecimento, todas as noites nos perguntarmos, né? Como foi esse meu dia? O que eu tenho nesse dia que melhorar? E o que né, verdadeiramente ainda é uma marca muito forte no meu espírito. Então, isso é muito importante, porque o problema sempre é do outro, né? A gente tem dificuldade de reconhecer isso na gente, né? E lá nessa 919, Santo Agostinho explica pra gente isso. Ó, a tia Deide falou, pensamento positivo. Pois é. A gente, falando sobre isso, né? Na nossa evolução atual, a gente tem um pensamento contínuo. A gente nunca para de pensar, né? Então, como é que a gente vai pensar positivo, né? Como é que a gente não vai pensar em negatividade? Pensando algo positivo o tempo todo, né? Tentando limpar a sujeira com água limpa, né?
pensando no bem, quanto mais pensamos no bem, menos pensamos no mal. Porque esses dias eu estava, né, liguei a TV para poder ver jornal, eu desisti. 5 minutos depois, porque era uma sequência assim, de mais notícias, né? E aí eu falei, meu Deus! E aí você para e pensa, né? Caramba, e às vezes é o dia inteiro aquele canal dando mais notícias. Como manter a esperança quando você só recebe mais notícias? Então, é esse o desafio, né? Onde eu estou me sintonizando? Será que, então, vamos pensar nos meios de internet, né? Hoje é a gente poder escolher. Olha, eu quero receber mais notícias ou eu quero acreditar no mundo melhor, né? Existe um site, é só Mário, olha, o Mário está aqui conosco. Que maravilha. Ele colocou aqui a frase de Santo Agostinho, que está no Livro dos Espíritos. O conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso individual. É uma frase muito antiga já, né? Que nessa parte do Livro dos Espíritos falam que Platão disse, conhece-te a ti mesmo. Mas, na verdade, Platão nem criou essa frase, né? Essa frase já existia antes dele. Então, há muitos mil anos aí, o conhecimento de si mesmo, a humanidade já sabe que o conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso. E aí, Jesus traz isso, quando ele fala, né? Vai, não peques mais, trazendo despertar consciencial, né, daquele erro que aquela alma cometeu e seguir adiante, né? E aí, na 919, Santo Agostinho fala, né? Ele tem envergadura moral para falar isso, né? Porque há poucas vezes na codificação alguém fala, faça como eu. Mas Santo Agostinho falou isso, ele falou, faça como eu fiz. Então, quando eu ia dormir, eu fazia uma revista Templo de Delfo. Obrigado. É isso mesmo. Lá no Templo de Delfo estava escrito lá, conhece-te a ti mesmo. Platão pegou de lá e a gente pegou do Platão, muito tempo depois. Então, o Santo Agostinho dizia, no final do dia, você passa em revista, né? Você faz uma lista mental de tudo que eu fiz hoje. Alguém tem algo de se queixar contra mim? Eu ofendi alguém? Não ofendi? Então, dessa forma, ao longo do tempo, você vai se autoconhecendo. E se autoconhecendo, você consegue saber onde estão suas fragilidades, suas potencialidades e onde focar para corrigir essas fragilidades, né? E tem muita coragem, né? Ainda prosseguindo com o exemplo de Santo Agostinho, né? Na biografia dele, conta que a mãe dele, Mônica, né? Que a Igreja Católica chama de Santa Mônica, orou 27 anos pela reforma dele, porque ele era um homem do mundo, né? E quando ele tem essa grande reforma moral dele, é muito, muito bacana ler essas biografias, né? Ele assume tudo que ele fez no passado e com essa grande proposta, né, de reforma íntima. E a gente tem na história cristã Paulo de Tarso, né? O livro Paulo e Estevão, do benfeitor Emmanuel, é um presente assim, que o benfeitor nos dá de grande valor, né? Porque ali a gente conhece Saulo, o grande perseguidor do cristianismo, responsável pela morte de Estevão, né? E é muito forte, porque ele traz em detalhamento a vida de Saulo, e ele se transforma em Paulo, né? Assumindo toda aquela trajetória de grande perseguidor do cristianismo, mas hoje com uma grande proposta de ser o grande reformador da igreja cristã naquele momento, né? E o próprio Emmanuel, que no livro Há 2000 anos encontra com Cristo, né? Tem várias escolhas que destoam do caminho cristão, e aí nós vamos observar ao longo da trajetória de Emmanuel essa grande proposta de reforma íntima, né? Se for falar de Paulo de Tarso, a gente não termina hoje, né? Porque Paulo é o grande exemplo para a gente, né? Alguns dizem que é o maior exemplo, só perdendo, entre aspas, perdendo para o Cristo. Depois do Cristo, ele seria o maior exemplo desse planeta a ser seguido, que foi alguém do mundo, semelhante ao Santo Agostinho, né? Mais ou menos, né? Como você falou aí, alguém do mundo, alguém que perseguia cristãos, né? E se tornou Paulo de Tarso, né? Não foi do dia para a noite que ele se tornou Paulo de Tarso, né? Tomara que um dia eu possa ter essa biografia, né? De transformação íntima.
Pois é. Olha, uma coisa que sempre me chamou a atenção no rito católico, né? Lá da Semana de Ramos, nas chamadas procissões, que se você observar, tem uma parte que fala assim, crucifique o rei dos judeus, né? Que eles fazem toda a trajetória ali da Via Sacra. E é uma coisa assim que me impacta muito, que eu sempre penso, eu falei, meu Deus, será que eu já estava ali, né, pedindo para crucificar Jesus? Porque é uma coisa que me toca profundamente. E a gente hoje está com essa proposta diferente, né? Joana de Anjos fala muito isso, né? Ser consciente, que a grande virada do espírito é a decisão. É quando ele escolhe estar com Cristo, que ele vai ser capaz de enfrentar todas as mazelas. E a Roberta colocou aqui, eu me conheço, eu sou insuportável. É o primeiro passo, né? Se eu saber que eu sou insuportável, é o primeiro passo para corrigir isso aí, né? 7 minutos, gente, 7 minutos. Quantos minutos? 7? É. Então vamos voltar para o texto para a gente poder terminar com chave de ouro? Vamos fechar com esperanças e consolações, né? Porque já estamos descobrindo. Vou citar o último parágrafo agora, depois a gente cita uma passagem anotada no Evangelho de João. Vamos para o último parágrafo desse item, 18, bem e mal sofrer. Lá no último parágrafo, Lacordaire fala o seguinte: bem-aventurados os aflitos. Pode, portanto, ser assim traduzido: bem-aventurados aqueles que tenham ensejo de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois eles terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, e, após o trabalho, virá o repouso. Então, o Mário disse que o meu relógio corre muito. Isso é uma chave, um choque de ânimo, né? O Evangelho de Jesus, né? A Boa Nova do Cristo é um choque de ânimo, né? Para a gente poder retornar para o eixo e ver que não tem nada perdido, né? A gente fica, mesmo nós espíritas, ficamos com a impressão às vezes de que o mundo está perdido, de que antes era o Brasil, né? O Brasil está perdido, Ismael não dá conta do recado, Ismael, o espírito protetor do Brasil, não vai dar conta do recado, imagina só. E agora a gente acha que o mundo está descontrolado, né? Que o próprio Cristo perdeu o rumo das coisas. O que é Estou pedindo para marcar uma outra com você, hein? Não. Quem falou isso, gente? Uma outra live. Ai. Agradeço o carinho. E aí a gente fica achando que o Cristo não dá conta, que está tudo perdido. Não dá para achar isso, né? A gente vai lá no texto evangélico para se reanimar, né? Para ter mais ânimo, para ter mais coragem. E agora o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Anota, João, palavras do Cristo. Eu disse essas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo... mesmo. Aline, meu amor. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essa passagem é forte, né? É pesadíssima, né? O Evangelho de João é tão espetaculoso, né? Tão maravilhoso, de cabo a rabo. E essa passagem vem justamente nessa levada agora de bem-aventurados os aflitos. Nós que estamos nesse planeta de provas e expiações, e hoje o sofrimento está tão nítido, né? O sofrimento, como eu já disse, no mundo todo. E o Evangelho de João vem acariciar nosso coração, né? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras do Cristo, né? Então, para a gente poder afagar nossos corações e poder encarar de frente, com coragem, com bom ânimo, as aflições do dia a dia. E o Cristo, como nosso guia e modelo, numa outra passagem, ele diz assim, né? Eu estarei convosco até o fim dos tempos. E ainda, em Lucas, ele fala,
Já não vos chamo servos, mas amigos. Essa passagem do Cristo me toca profundamente, porque o Cristo chama todos nós de amigos, né? E é verdadeiramente esse nosso grande amigo maior. Como diz a nossa querida Deusa Nogueira, né? Vamos colocar um Jesusinho em tudo. Então, acho que, Lembrei e, de Paulo também. eu acho que é Lembrei de... grande para todos os momentos da vida, porque às vezes a dor é tão grande que a gente se esquece de rezar, de fazer a prece, de lembrar que tem a palestra espírita, hoje, né, que a gente está com essa impossibilidade de ir para o centro, mas é lembrar de Jesus, né, colocar ele como guia e modelo. Esse é o nosso grande desafio. E investir nas nossas relações, né, porque o Cristo foi o grande mediador, né, dessas relações humanas. É uma coisa que eu sempre falo do Cristo, né? Antes dele ser divino, ele foi humano. E a primeira intervenção dele foi extremamente humana e em família, que foi, né, nas bodas, e quando acaba o vinho, e ele fala para Maria, que ainda não é chegada a hora, mas ele, em obediência filial, ele transforma a água em vinho. Valorizando essas relações de família, né? Para continuar a festa, para continuar a reunião familiar, que acabaria, né, no caso. Lembrei de Paulo mais uma vez. Príncipe da Paz, um dos títulos do Cristo. E esse momento atual do planeta, né? Eu acho que o Cristo está renascendo. Existe uma frase do Foucault que eu já citei algumas vezes, né? Foucault é um grande filósofo, né, social, e ele está em várias áreas da ciência, que ele disse, né, que o homem um dia matou o Deus para se tornar Deus. Mas haveria o tempo de tantas dores no mundo que o homem precisaria resgatar Deus e colocá-lo no seu devido lugar, como pai de todos nós, né? Então, eu acho que esse é o momento nosso hoje. Nós estamos resgatando Deus e Jesus, né, que traz para a gente a grande imagem e figura essa relação de Deus como pai. Porque antes era Deus, né, punitivo. Vamos o Deus punitivo. O Deus do Antigo Testamento é o Deus punitivo, né? Jesus vem trazer o Deus Pai, né? Lembrei de Paulo de Tarso de novo, na sua caminhada evangélica. No início da sua caminhada, Paulo diz: por que o mal que eu quero fazer, por que o mal que eu não quero fazer eu faço? Por que o bem que eu quero fazer eu não faço? Então, Paulo de Tarso, no início da sua caminhada evangélica, ele fala isso. E no final da caminhada evangélica, ele fala: não sei eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Então, se torna um só, né? Ele, Cristo, né? Ele se fez as cartas vivas do Cristo, né? O Evangelho vivo, Paulo de Tarso. Cartas vivas de Cristo. É verdade. Mais 2 minutinhos. A Aline falou que você depois falou de Paulo de Tarso. Vou ler o último parágrafo aqui do livro Convivência, texto de Emmanuel, né? Os que não esperam. Vou ler só o último parágrafo, que é bem consolador. Sabemos todos que a infinita bondade de Deus que nos sustentou ontem nos sustentará igualmente hoje. E, dentro de semelhante convicção, manteremos a certeza de que, com Deus, venceremos. Nossa. Então, a gente sabe, né? A gente, estudiosos do Espiritismo, ou não, né? Sabemos que nosso destino final é a perfeição, né? É a luz. Sermos uno com o Pai, né? Uno com o Pai, como Paulo de Tarso foi uno com Cristo, né? Então, com Deus venceremos. A vitória é certa. A gente só tem que se esforçar para que a vitória seja o mais rápido possível, né? Não é nessa existência, naturalmente. A vitória final ainda está um pouco longe para nós, viventes do mundo de provas e expiações, encarnados nesse planeta. Mas pequenas vitórias, né, diariamente. Vencer o desânimo, a desesperança, né? É algo hoje fundamental, a gente acreditar que o sol amanhã vai brilhar em nossas vidas, né? O sol das nossas almas, que é Jesus. Pois é. Você faz a prece pra gente? Eu faço.
que Tá os bom, nossos queridos possam receber em seus lares essas vibrações amorosas, de bom ânimo, de esperanças, de consolações, de muitas alegrias cristãs, né? Eu sempre penso na alegria cristã e me vem a imagem, né, há 2000 anos, que traz isso, essa imagem muito presente, bem descritiva e detalhada, Emmanuel traz os primeiros cristãos que iam para os circos, né, serem devorados pelos leões, e eles iam cantando louvores a Deus, né? Eu sempre falo, gente, um dia eu quero sentir essa alegria cristã, né? Porque se eu já estou numa rua deserta, minha fé, eu já fico logo procurando onde está a minha fé. Porque a gente tem essa margem de insegurança, né? Do que vai acontecer no momento seguinte. E esses primeiros cristãos estavam conscientes do desencarne de uma forma super violenta e iam louvando a Deus, né, na certeza que Deus é Pai. Essa, eu acho que é a grande meta nesse nosso dia a dia. Hoje a gente pode estar desalentado, pode ter tido, às vezes, um dia, eu estar vivendo um momento, né, de muita desesperança, e como eu disse, né, as más notícias o tempo todo nos visitando, mas lembremos como os primeiros cristãos, né, que iam cantando louvores na certeza que Deus é Pai, que a vida continua e que somos irmãos. Isso está muito bem relatado no livro Ave Cristo, né, de Emmanuel. É bem bonito isso. Ai, Emmanuel, gente, eu amo esse espelho. A prece. Pai de infinita bondade, Pai querido, agradecemos essas breves reflexões, Senhor, que tanto consola nossos corações, Pai. Sê conosco, Senhor, agora e sempre, segurando nossa mão, para que possamos prosseguir lutando, Senhor, mesmo no mundo com tantas aflições. Sê conosco agora e sempre, e assim pedimos a permissão para encerrar esse breve bate-papo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muita gratidão, Moreno. E teremos um novo encontro, com certeza. Eu posso negar? Eu tenho livre-arbítrio para negar esse convite. Eu tenho livre-arbítrio para negar esse convite. Mas sabe que não vai ter promoção, né? Ai. Tá bom, a gente combina uma data. Um beijo a todos os queridos. É muito bom esse momento, que, né, nesse momento de distanciamento social, a gente também pode se abraçar virtualmente com as nossas vibrações, com a sintonia, né, Dia? Um beijo, Diana. Saudade. Aline, uma querida, né? A gente... E olha que bacana, né? Estarmos nesse momento reunidos para pensarmos sobre a Boa Nova Cristã, sobre o Cristo, né? Nesse momento. E entre amigos, entre irmãos. É muito bom. Maravilha. A gente poder refletir em torno disso, né? Tão consolador. A gente tá batendo esse papo aqui, mas nós que estamos aqui nos expondo, fomos os que mais estudamos nesse assunto e somos os mais beneficiados, né? Porque eu li tanto sobre esse assunto. Os mais envergonhados também. Muito será cobrado, quem muito foi dado, né? Mas faz parte. Os mais envergonhados também. Muitas alegrias cristãs. E, né, não posso deixar nunca de falar essa frase que eu amo muito, mas ela não é minha, do professor Eurípides: invisibilidade jamais será ausência, né? Sem dúvida nenhuma, nossos queridos amigos espirituais estão conosco aqui nesse momento, e eu acho que o nosso guia está feliz, né? Porque, assim, pelo menos uma horinha, né, nós pensamos em Jesus, no Cristo, e podermos distribuir essas vibrações de amor, de afeto, de esperança, de consolações. Muita gratidão, Moreno, e em breve estaremos aqui novamente. E muita gratidão aos nossos irmãos que possam receber essas vibrações de paz, essas sintonias de amor com os bons espíritos.